é o meu ídolo. Então quer dizer com respeito a isso aqui. Idolatria, o que é que ela está dizendo? Que adora aquela pessoa, né? Nós podemos até estimar alguém, respeitar, mas não adorar. Então isso é pecado. Aí junto com a idolatria vem o que as pessoas fazem para si, as imagens de escultura, que começa a se agravar mais ainda, né? Então, lá no Velho Testamento, o Senhor deu, vai ser fácil aí para você aprender aqui, lá no Velho, né? Tem o Novo e o Velho, Êxodo, que é o segundo livro, capítulo 20. Êxodo, capítulo 20. Moisés subiu no monte e Deus deu as leis. Certo? Aí inicialmente aqui, o Senhor Deus já orientou a nós não fazermos imagem de escultura. Aí tem pessoas que dizem assim, eu estava com um colega essa semana mesmo, e ele falou assim, aqui ó, a imagem de Jesus, tal. Como que vai provar que aquilo que é Jesus? Mas mesmo se fosse Jesus, a própria Bíblia diz aqui, ó, a senhora só aí, né, Êxodo 20, ó. Então falou Deus todas estas palavras dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses. Então tem muitos, né? Está aí, no plural, diante de mim. Quando Deus tira o povo lá do Egito, lá no Egito eles tinham tudo quanto é tipo de deuses. Deus mandou 10 pragas. Não sei se a irmã já ouviu alguma pregação com respeito ao Egito. Aí Deus mandou a praga da rã, a praga dos piolhos, né? Dos piolhos. E Deus foi mandando praga lá, foram um total de 10. Cada praga dessa representava um deus do Egito, porque eles lá adoravam muito deuses. Aí eu pergunto aqui, hoje é diferente? Não. Não sei se a senhora já ouviu falar. Tem um apagador Tem aí, pessoas, tem pessoas que dizem assim, não sei se você já percebeu, lá na lua está manchado. Agora parou um pouquinho mais isso que o homem chegou na lua, né? Está manchado, lá está o São Jorge montado no cavalo, ele derrotou o dragão. Aí vai entender que tem imagem. Isso é um mito ou uma realidade? É um mito, certo? É um mito, uma imaginação. Porque veja bem, diz que os americanos chegou lá e não trouxe foto nenhuma disso aí. É verdade ou não é? Trouxe foto nenhuma disso aí. Então, veja bem aqui. E mesmo se trouxesse, o próprio Senhor diz assim, ó, não terás outros deuses, né? Aí está dizendo outro. Isaac, fiz uma. Não tem problema não, pastor. Aí, outros. Mas ele diz assim, para ti, imagem de escultura, nem alguma semelhante do que há em cima nos céus. O que tem em cima nos céus? É Deus. Lá nos céus está o trono de Deus. Não é verdade? Então ele proíbe imagem até dele mesmo. Mas isso está tão claro, por que alguém que adora, né? Porque as pessoas se enganaram. É mais fácil. Será que a Bíblia são iguais? São todas iguais. A católica é uma só. A única coisa que vai acrescentar entre a Bíblia católica e a Bíblia evangélica, que a Bíblia católica tem alguns livros históricos a mais. Alguns livros a mais. Só isso. Mas se a senhora abrir lá também na Bíblia católica, capítulo 20 de Êxodo, vai falar isso aqui também. É que as pessoas foram ensinadas errado. Está bem claro aqui, gente. Né? Foram ensinadas errado. Um exemplo. Por que a Bíblia diz assim? Ensina a criança no caminho que ela deve andar. Né? Eu lembro que uma época minha esposa cuidava de uma criança e de repente ela ia chamar ela de mamãe, mas ela pegava e falava, não, eu não sou mamãe, sua mãe é aquela lá. Eu sou a titia, eu cuido de você. E foi ensinando. Se de repente ela ensina assim, não, eu sou também sua mãe, ela vai botar isso na cabeça. Não é?
Então, ensinar errado, a Bíblia diz assim, que o diabo, que é o nosso adversário, se puder, e ele é inimigo de Deus, mas isso é um outro assunto, que com o tempo da caminhada a irmã vai aprender que ele foi Lucifer, um anjo de luz, era a segunda pessoa, porém foi invejoso, quis ser maior do que Deus, e Deus derrubou ele dos céus. Apocalipse capítulo 12 diz assim: ai de vós, moradores da terra, porque o diabo chegou até vós. Na verdade, ele foi lançado aqui. Então ele é chamado príncipe desse mundo. Ele é chamado príncipe. Ele tem um domínio com a limitação desse mundo. Certo? Tem muitas coisas que falam assim, vamos supor, se vem uma chuva gostosa, está muito quente, nós dizemos, graças a Deus, né? Nós estamos agradecendo a Deus, porque no Senhor é a terra e a sua plenitude. Agora, tudo aquilo que vem de mal, nós vamos atribuir a Deus. Tem pessoas que querem até atribuir a Deus, mas não é, é do maligno. Então o mundo já é do maligno. Então o príncipe deste mundo, ele está aí para causar tudo quanto não presta. E uma das coisas dele é a mentira. É a mentira. Por quê? Porque o próprio Jesus disse que ele é o pai da mentira. Então ele solta essa mentira. Aqui nós podemos falar com liberdade, que a irmã não tem tanto problema de idolatria assim, né? Eu vejo que tem um certo conhecimento, mas mesmo se tivesse, cabe a nós é ensinar. Agora veja bem, a história da mulher Aparecida fala que apareceu uma parte do pé, outra parte da mão, outra parte de não sei o que. A Bíblia não fala isso, que Maria foi esquartejada. A Bíblia não fala que mataram Maria, deixaram um pé, um braço, uma mão. Aí diz que uns pescadores lá estavam lançando. Quer dizer, o diabo bota isso na mente das pessoas. E as pessoas acreditam. De repente alguém cortou essas imagens lá e jogou lá. Está entendendo? Mas aqui o que a palavra também fala? Ela fala que é para não fazer nem debaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Você vê? E foi justamente lá, não é, que diz essa história aí da Aparecida. Aí fala aqui, ó, não te encurvarás a elas, e não é isso que as pessoas falam, a pessoa não curva, fala assim, curva, faz assim, sinal, tal, não é? E nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Então, na verdade, a Bíblia proíbe nós fazermos até imagem de Deus, ou de Jesus também. Eu estava com esse colega, e ele me mostrou uma imagem da Aparecida, que ele estava reclamando muito da empresa dele, que as coisas não estavam indo muito bem. Eu disse assim, olha, o segmento que você faz dá para ganhar muito dinheiro, você precisa ver em que você está errando, porque o segmento que você trabalha, ele dá dinheiro. Aí ele ficou o dia inteiro ali com ele falando, quando era umas 3 horas que eu ia embora, eu aproveitei, eu falei, você quer que eu faça uma oração? Vou fazer uma oração. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar, ele correu para o lado de um altar que tinha lá tem uma imagem da Aparecida e de uma pessoa lá que seguia Jesus, um homem de barba, né? Aí ele falou, aqui ó, porque eu sou católico apostólico romano, não é que ele não aceitou a oração, eu orei, eu aceitou, você fala assim, não, mas ele mostrou devoção aqui, ele falou assim, aqui ó, eu vou 3 vezes por ano lá na Aparecida, meu Deus, é religiosidade, porque aqui nós vem 3 vezes por semana, quer dizer, vai 3 vezes por ano, é muito pouco, então até a adoração é pouca, para adorar uma mentira. Agora tem alguns outros textos da Bíblia que diz, Isaías mesmo fala o seguinte, por que fala imagem de escultura? Porque o homem ele escute, ele faz isso aí. Diz lá Isaías que o homem foi no campo, cortou a madeira, esculpiu a madeira, não é? E fez a imagem. Veja bem, Deus está falando aqui Israel. Nós estamos vendo no Velho Testamento, mas no Novo, então não tem isso, tem também proíbe a adoração. Outro dia o pastor Isaac aqui lembrou que quando os apóstolos faziam um milagre, né? As pessoas ficavam tão gratas, tão felizes, né? Ele não gosta de receber o bem, que ia até dobrar o joelho lá para adorar ele. Ele falou, não, levanta, porque eu sou homem igual você. Eu apenas orei e Deus fez o milagre. Né? Por quê? Porque tem o dom da cura. De repente o pastor Isaac recebe o dom da cura. Aí ele começa a orar aqui e Deus fazer alguns milagres aí.
Aí tem pessoa que vai ficar tão grave que de repente vai querer adorar ele. Ele vai ensinar, ele vai dizer, não, não sou eu que estou curando, quem está curando é Jesus. Entendeu? Aí o que acontece? Com esse povo, foi Deus que tirou eles do Egito. Quando Moisés está orando, eles acham que Moisés demora, né? Ele acha que Moisés demora, falou, talvez ele foi comido com uma pedra, com uma fera. Aí eles pegam o sacerdote que é Arão e falam, faz um Deus para nós. Eles fizeram o bezerro de ouro, fizeram um bezerro. Eles fazem um bezerro que não tem nada a ver com o nosso Deus, quer dizer, escolhe até errado, né? E eles começaram a adorar. Eles começaram a adorar esse bezerro de ouro. E ainda dizendo que era eles que tirou ele do Egito, sendo que não foi. Então, Israel, durante toda a trajetória dele, uma das coisas que Israel mais sofreu foi com a idolatria. Hoje a nação israelita não tem idolatria. Que eles sofreram tanto com isso. Sabe uma coisa que você sofre e diz, eu não quero mais? Assim somos nós. Nós fomos enganados pela mentira. Agora, aceitamos Jesus, não queremos mais isso para nós. Porque isso não tem valor. Então tem um outro texto também na Bíblia que diz assim, Israel, né, aquele que conhece, andou por muito tempo sem o verdadeiro Deus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tem a verdade, e tem o que também? A mentira. Isso aqui tem muito na vida de político, né? Não é? Viu o político discutindo? É pior do que futebol. Um diz que um mentiu, outro diz que o outro mentiu. Um diz que um mentiu, outro diz que o outro mentiu. Bola tudo aquilo ali. Então, quem que é o pai da mentira? É o diabo. Então, quando eles fazem um bezerro de ouro, e alguém levanta lá e diz assim, foi esse aí que vos tirou da terra do Egito. Totalmente mentira. E mesmo se fosse verdade, os 10 mandamentos que o Senhor Deus deu aqui, ele mesmo disse, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Eu vim de uma região, não sei se você já ouviu falar, acho que o pastor Ivone já ouviu falar também. Fala ali, das águas que estão debaixo da terra, então que é rio, mar, não é? Já ouviu falar de Iemanjá? Já. O Iemanjá, eles dizem que vem de onde? É uma sereia que sai do mar e recebe o que? As oferendas. É uma mentira isso daí. Mas o homem põe na cabeça e vai em multidões, vai milhares de pessoas fazer isso aí. Vão na verdade, e é tanta mentira que os ecologistas não reclamam de nada, né? Não querendo defender, Bolsonaro andou com jet skis, disse que estava atormentando as baleias lá, fizeram um processo e tal, eles que se viram para lá, né? Mas olha bem, na procissão dessa tal de Iemanjá, diz que metade daqui para cima é uma mulher, metade daqui para baixo é um peixe, né? E eles vão com aquelas caravanas e vai oferenda, aí coloca ali barquinho de não sei o que, coloca flor, isso aí vai contaminar o mar, a ecologia, mas ninguém não fala nada. Tem uma cantora, Ivete Sangalo, todo ano ela joga até carro no mar para manjar. Então, ninguém vai estar falando, percebe que ninguém vai estar falando isso, peraí, está errado, está contaminando a natureza aí e tal, fica mais por isso mesmo, né? Por quê? Porque o diabo é o pai da vida. E eu nunca ouvi falar nisso aí, não, ela já chegou a jogar até carro. Foi? É a mãe que chegou? Não, é a tia Abigail. Ela já chegou a jogar até carro. Até carro. E ficou por isso mesmo. Ninguém falou nada. Então ninguém falou nada, ele não vai falar até não. Então é assim, quer dizer, a mentira, ela está aí. E nós vemos inumeramente, o pastor Isaac aí também, quando está participando, pode nos ajudar. Você lembra de mais alguns exemplos bíblicos? Tem números, né? Eu não anotei bem aqui, porque a aula é resumida. É só importante lembrar que igual tem o pai da mentira, aí tem Jesus. O profeta Isaías, quando profetizou sobre ele, falou assim, o pai da eternidade, o príncipe da paz. Igual ele falou, ele é o príncipe deste mundo. Jesus é o príncipe da paz. Aí o pai da mentira, Jesus vem e fala assim, ele apontando para ele, Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, quer dizer, ele faz oposição ao príncipe deste mundo. O príncipe deste mundo, ele traz o quê? Guerra. A Bíblia fala que o diabo está aí para causar o quê? Ele vem para roubar, matar e destruir. Jesus vem para trazer paz, alegria, né? Aí quando ele fala, eu sou o caminho, porque o homem criou um monte de caminho para chegar a Deus. Essas idolatrias aí são uma. Às vezes a pessoa fala assim, ora para o santo tal, fulano de tal, porque aí sua oração vai chegar diante de Deus. Não precisa. O caminho para chegar diante de Deus é o sacrifício do Senhor Jesus. Então, quando a gente fala assim, para ser salvo, é crer em Jesus. É você acreditar, não, Jesus é o Filho de Deus, não há outro caminho senão este, entendeu? Isso é crer em Jesus. Até a pregação, igual por exemplo, nós estamos falando de batismo, né? Você está aqui fazendo uma aula para poder pensar e saber assim, eu quero ou não batizar. E a decisão do batismo é essa, porque a Bíblia fala Jesus falou para os seus discípulos, eu vou subir para o Pai, vou enviar o Espírito Santo, né, e tal, mas falou assim, ide, vocês têm uma missão, vocês vão ir por todo mundo, pregar essa novidade, esse evangelho, né? Evangelho é novidade, e aquele que crê, que seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não é? Então assim, mas crer em quê? Crer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é que é vida eterna. É só isso. Tem nos Salmos, depois eu vou trazer para a irmã, se vocês acharem podem compartilhar comigo, mas ele explica bem direitinho com respeito ao ídolo. Fala assim, Davi fala assim, eles são os ídolos do mundo, tem boca, né? Ele fala assim, tem boca, mas não fala. Se você colocar um microfone na imagem, ela vai falar? Não. Já houve umas loucuras aí que parece que apareceu no programa do Ratinho, uma imagem que não sei o que, chorava, saía sangue e tal, mas isso é tudo palhaçada, né? Como diz o outro, tudo palhaçada. Se bem que a Bíblia diz que o diabo pode se transfigurar até em anjo de luz. Não é verdade? Então, o salmista diz lá, tem boca, mas não fala. Tem ouvido, mas não ouve. Tem garganta, mas não fala. E não é assim que acontece? Garganta, mas ele não fala, certo? Tem olho, que é um membro glorioso do nosso corpo, né? Todos os órgãos do corpo são importantes, mas o olho, né? Nós podemos ver a luz, podemos ver tudo, né? Então os ídolos, as imagens de escultura, tem olho, mas não fala. Tem olho, mas não vê. Não é verdade? Tem pés, tem os pés. Eles têm pés, mas não andam. Né? Tem pé, mas não anda. E o salmista fala assim, som nenhum sai da sua garganta, e é verdade. Por isso que existe uma diferença entre orar, né? Aqui, orar e reza, ou rezar, né? Rezar. Tem uma grande diferença. Por quê? Orar é falar com Deus, não é repetição. Né? Já pensou se eu estou falando com você, de repente, você está ficando louco? Está repetindo a mesma coisa? Estou falando com ela, por que você está repetindo? Então, a reza é uma repetição. A oração não, é falar com Deus. É dialogar. Meu Deus, meu glorioso Pai, tem misericórdia de mim. Preciso de uma porta de emprego, etc. Aí amanhã vai mudar o assunto. Meu Deus, meu Pai, eu vou seguir uma viagem lá. Manda o teu anjo, me acompanha, me guarda. Vai mudando. A oração é falar com Deus. Né? A oração é falar com Deus. Não é uma repetição. Então, essa é que é a diferença. Né? Então, todas essas atribuições aqui, não é verdade? Se nós colocar uma imagem de escultura, aí fala assim, bom, mas sabe o que é? Nós fizemos isso aí para poder aumentar a nossa fé. Que o homem quer ver para crer, né? E Deus, tudo bem, não acredito em Deus, mas não estou vendo Ele. Aí eu vou aqui e ligo esse ventilador, que está um pouquinho quente,
sei que cor é o vento, não sei nem se ele tem cor, mas eu sei que ele existe e eu estou sentindo. Assim é Deus. Ele atua em nossa vida hoje através do Espírito Santo. Lembra que eu falei em aula anterior? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, que os três tornam-se a Trindade. Quantas horas aí, pastor? 7, 7. 7. Então está quase estourando o nosso minuto. Eu não deixo mais uns 20 minutinhos para a busca do culto. Pode continuar, pastor. Mas já concluindo que essa aula ela é menos também, né? Então o que acontece? Eu não senti, eu não estou vendo, mas eu sinto. Então sentir a presença de Deus é muito mais do que uma emoção. Hoje nós tivemos um culto da ceia, depois que a irmã batizar, a irmã vai participar da ceia. É um dos privilégios dos nossos cristãos. Você vai ver que você vai sentir aquela coisa que é muito mais do que uma emoção. Você vai sentir algo que queima assim, mas que dá uma alegria, e que essa alegria é maravilhosa. Vai ter dia que você vai estar em casa e vai estar lembrando já do horário do culto. Falta ainda 4, 5 horas para começar o culto, mas você vai ter aquele desejo de estar aqui. Entendeu? Estar na casa do Senhor. O salmo que fala da idolatria é o salmo 115. 115. Até estava folhando ele ali, não achei. Então a irmã procura aí para nós fechar com chave de ouro, que é muito bom esse salmo aqui. Sabe por quê? Sabe o que é importante a gente aprender? Porque depois você vai falar para alguém. Você vai falar para um parente, para um amigo, para um vizinho. Porque o que é bom nós não guarda só para a gente. Não é verdade? É verdade. Nós falamos para alguém. De repente alguém vai indagar para a irmã assim, fiquei sabendo que você batizou, e aquele batismo, que é uma outra coisa, depois nós vamos lembrar também. É uma coisa que está ficando meio batendo o pastor Isaac. Mas explicar para ela também por que nós não batizamos criança. Você não fez essa pergunta, né? Por que essa igreja não batiza criança? Criança é recém-nascida. Pois nós vamos explicar o porquê. Então aí, ó, o 115. Você pode guardar ele, ó. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome da glória, por amor da tua benignidade, da tua verdade. Porque dirão as nações: onde está o teu Deus? Certo? E as pessoas vão falar: não, não coloca aí porque onde que Deus está? Mas Deus está nos céus. Fez tudo que lhe aprada. Agora, os ídolos deles, quer dizer, das outras pessoas, são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não fala. Tem olhos, mas não vê. Tem ouvidos, mas não ouve. Está vendo aí? Tem nariz. E tem mão, e não cheiram. Tem mão, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam aqui. O Salmo 115 ele explica tudo. Aí você pode explicar isso aí até para alguém. Né? Aí no versículo 8 diz assim: torne-se semelhante a eles os que os fazem, e todos os que nele confiam. Guarda esse salmo aí, que é muito importante, que de repente você vai falar com um parente, com um amigo, com um vizinho, quando você for indagado. Agora eu vou só explicar, finalizando, um assunto que eu puxei. Fala. Não, eu ia falar assim, Patrícia, às vezes você vai falar, vai ser questionado também, mas o seu Deus eu não vejo, igual o pastor falou. Mas o nosso Deus a gente sente e Ele fala. Mas como que Ele fala? Às vezes Ele fala com você através de um sonho. Às vezes você vai ouvir, quando você tiver sensibilidade, ouvir a voz dele no seu ouvido, uma coisa que às vezes não vai ser sensível ao ouvido de outros. Às vezes Ele vai usar um irmão para te dar um recado, um profeta, para poder falar: o Senhor mandou te falar isso, irmão. Então, assim, o nosso Deus, ele depende da nossa fé, para que ele possa, olha, eu creio em Jesus, eu creio que ele é Deus, eu creio que ele existe. Aí ele começa a se manifestar. E essa oração, igual o pastor falou, é isso mesmo. Nós oramos conversando, não é jogando palavras ao vento, nós estamos falando, expondo para o Senhor a nossa gratidão, a nossa necessidade. Às vezes, geralmente oramos muitos uns pelos outros. Às vezes a gente fala assim: vamos orar pelo irmão, vamos orar pela fulana, vamos orar pelo filho da Beltrano, pela mãe, entendeu? E nós oramos, mas nós falamos e nós cremos, não, Deus tem ouvido, Ele está me ouvindo. A minha oração não está caindo aqui por terra, ela está subindo. Amém? Se você tiver dúvida, pode perguntar, tá? Eu vi, assim, a respeito do meu menino que está doente. Certo. Aí ele tem reclamado muito na escola. Aí um dia a vice-diretora chegou para mim e falou assim: você conseguiu resolver o problema do seu filho? Eu falei assim: não,
Não, ainda não, eu estou procurando ainda ajuda. Ela falou assim, ser crente. Eu falei assim, não, eu estou indo na igreja. Ela falou, não, é porque se você quisesse uma reza, porque em um centro espírita, porque isso não é de Deus, não. É alguma coisa que fez com o seu filho. Eu falei assim, não, obrigada, eu estou indo na igreja evangélica. Tá certo. Quer dizer, a irmã já testemunhou. Aí eu falei assim, não, agora eu confio em Deus. Deus confia. Tá certo. Glória a Deus. Já disse, irmã, você não desfez dela, né? Porque nós devemos respeitar também as outras religiões, mas você comprovou sua fé. Eu poderia ter sido até mais educado com ela, mas quando eu vi, eu já tinha falado. Não, mas você não foi mal educado, você provou a sua fé. Aí agora Porque na verdade ela tentou te ajudar da maneira dela, só que errada. Aí se recusou. É igual, hein, Patrícia, é muito interessante essa questão, porque às vezes igual a idolatria, ninguém tem má intenção não. Entendeu? Adorar um santo, as pessoas, igual os irmãos, Moisés sumiu, Moisés era o líder. Aí Moisés foi para o monte, tem 40 dias, o homem não volta. Não volta, né? A gente precisa, aí o ser humano, nós, você pensa que não, mas a gente tem uma alma dentro de nós que foi soprada por Deus. O que me torna ser vivente, que te torna ser vivente é a alma, que foi soprada pelo Senhor, isso veio de Deus. E isso que está dentro de nós, ele tem uma necessidade de adorar. Mas aí quem que a gente tem que adorar? Adorar o Deus vivo, o Deus Criador. E às vezes o homem confunde, porque o inimigo está aí para nos confundir mesmo. Você vê que quantos anos, lembra que eu falei para você, quantos anos você está aí sem conhecer a igreja, sem procurar, e nunca ninguém te procurou para falar nada disso, né? Mas na hora que você começa a aproximar de Deus, vem uma oportunidade. Que é o adversário mesmo. E como diz o outro, o diabo vem com um sapatinho de algodão para nos assustar. Ele vem de manso. Ele tem as artimanhas. Se você não fosse crente, eu ia te ajudar. Pois é. Aí você fala, não, já E às vezes o inimigo sabe, tipo assim, ela está tão balançada que às vezes ela vai aceitar ajuda, porque ela já está recorrendo para tanto lado e não está conseguindo nada. Então quem sabe agora não é a hora de eu laçar ela. Mas Deus provou a fé, né? Exatamente. A irmã provou a fé, já passou no dela. Aí só concluindo aqui a questão de não batizarmos crianças. Vai ser comum você ver aí, de repente alguém vai ganhar um neném. Aí passa alguns meses, nós apresentamos ao Senhor. Chama o pai e a mãe lá na frente, faz uma oração pela criança e pela família. Por quê? Lembra que a palavra é batismo do arrependimento? A criança vai se arrepender de quê? A criança é inocente. Entendendo? A criança, principalmente recém-nascida, ela é inocente. Não é também assim que alguém diz, é um anjinho de Deus, tal. Não é isso. Criança é criança. Porém, ela não tem o senso de culpa. Ela não responde pelos seus atos, né? Ela já é uma pecadora também, porque em pecado me concebeu a minha mãe. Mas ela é pura, diferentemente de um adulto. Então, aquele tipo de batismo que naturalmente a Igreja Católica Apostólica Romana faz, ele é inválido, biblicamente. Porque a criança, não até respeitando, mas não concordando, que a criança não tem do que se arrepender. A criança, de repente, você dá um tapa na orelha dela aqui, eu gosto de você, ela sai para lá, brinca ali um pouquinho, volta, te dá um beijo. Né? Porque ela não tem senso de culpa. Então, por isso que as igrejas evangélicas é padrão, 100%. Não batiza crianças recém-nascidas. De repente batiza uma criança, tipo assim, já de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos, geralmente é dos 14 anos para frente, porque aí já tem mais um senso de culpa, né? Mais um senso de culpa. Então há uma idade pelo menos mínima de que aquela criança, vamos dizer assim, um adolescente, ou mais do que junior, que já está começando a amadurecer, já tem um senso, já sabe discernir entre o bem e o mal. Agora o recém-nascido não tem como. Então é por isso que as igrejas evangélicas não batizam criança. Não tem relato bíblico de batismo de criança. Nós vemos que toda a vida de Jesus como criança e os outros servos do Senhor nunca aparece o batismo. Aparece ele sendo apresentado ao Senhor. Jesus foi apresentado, não é? E o próprio Senhor Jesus, né? Foi com 30 anos que ele foi lá. Foi batizado. Ele tinha do que se arrepender? Não tinha. Não tinha.
Mas ele cumpriu para dar o exemplo. Ele cumpriu né? com a lei, ele falou, foi lá e falou assim, ó, e isso aí é para mostrar, porque às vezes a pessoa fala assim, mas eu vou me arrepender de quê, né? Se Jesus, que não teve pecado nenhum, foi lá e batizou, por que eu não vou arrepender dos meus pecados? Porque todos somos pecadores. Amém? Alguma dúvida, irmão? Não. Ficou esclarecido, né? Então é muito importante tocar no assunto. Você veja que, como que se diz assim, os coelhos saem do mato, como diz hoje, né? Saiu um coelho bravo aí hoje, né? Que veio com tudo, mas graças a Deus a irmã já provou a sua fé. Você já está testemunhando, não precisa disso não. Não é verdade? Você fez igual quando pegaram o servo de Deus que foi jogar lá na fornalha, falou, ainda tem tempo. Não, se Deus quiser nos livrar, Ele livra. Se não quiser livrar, Ele também não livra. Quem é maior que Deus? Quem é? Por isso que ele fala quem é maior. Vou crer. Então, glória a Deus que a irmã já está testemunhando, já está provando a sua fé. Amém? Amém. Vamos orar então?